muita gente com Covid, viu, meus irmãos? Não assustem, não. Vamos seguir a vida. Amém, meus amados? Pastor, peguei Covid. Coloca a máscara e vem para a igreja, meu querido. Não preocupa com isso, não. Tome a vacina. A não ser que você esteja ruim, aí fica em casa. Esse negócio, estão querendo dominar a gente pelo medo, viu, meu querido irmão? Cuidado, viu? É fácil dominar um povo medroso. E as nossas liberdades só sendo diminuídas, né? Cuidado. E se a gente morrer de Covid, eu vou para a glória. E você? Quem vai para a glória aqui? Vai para a glória, meu querido irmão. Vai ver Jesus. Tem um montão de gente, um montão de irmão lá esperando. Tem irmã Dorinha, pastor Almir. Um bocado de gente boa lá, irmã Julieta. Amém, igreja? Antes de entrarmos neste capítulo, vamos fazer um pequeno resumo daquilo que a gente viu até agora. Porque, meus amados, é muito importante. Todo o conteúdo da carta está interligado. E João está dando uma mensagem que envolve a carta toda, pegando ponto e cruzando estes pontos aí, E é muito importante. Então, o que João ensinou até agora para a igreja de Deus? Vai colocando aí na tela, aí, fazendo favor. Capítulo 1, versículo 1 ao 4. Nessa parte aí, João, ele destaca a autoridade apostólica dele. Tá? Você vê aí que João fala o seguinte, olha, eu vi, eu toquei, eu ouvi, o verbo da vida, que é Cristo Jesus, eu ouvi ele. Do versículo 1 ao 4, ele fala isso, eu vi ele. O que João está fazendo aqui, meu querido irmão? Ele está falando o seguinte, olha, eu tenho autoridade, o meu testemunho é fiel, o meu testemunho é fiel, pode confiar. Por que João está fazendo isso? Porque levantou no meio da igreja falsos mestres, distorcendo a doutrina de Cristo. Tá? Doutrina, meus amados, para nós é muito importante. Doutrina é o que nos separa de outras igrejas aí. É doutrina que nos separa dos espíritas. É doutrina que nos separa dos católicos. É doutrina. Pastor, Deus não veio salvar placa, não. Realmente não veio salvar placa. As placas, meus queridos, entre os protestantes, diz respeito a coisas mínimas. Forma de governo, presbiteriano, a forma de governo é outra. Quem comanda a igreja é o presbitério. Às vezes a placa diz respeito a alguma coisa pequena, como forma de batismo. Mas nós somos irmãos presbiterianos, amém, meus amados? Somos irmãos de metodistas, porque acreditamos que Deus é santo, nós somos pecadores e só Jesus Cristo salva. Amém, meus amados? E nós acreditamos que os mandamentos do Novo Testamento são para hoje. São mandamentos dos apóstolos, não pode mudar. É isso que nos une. Tá? E a motivação, João também dá a motivação dele nessa parte aí. Ele fala o seguinte, olha, para que vocês permaneçam naquilo que eu ensinei para vocês, o que a gente viu, a gente tocou, para que a gente tenha comunhão. É muito importante, meus amados, a comunhão só existe com a mesma fé, amém, meus amados? Só pode existir com a mesma fé, entendeu, meus amados irmãos? E é isso que João fala. Aí do versículo 5 ao 10, João ele destaca a santidade de Deus. Olha, ele fala, Deus é luz e nele não há trevas. Porque naquele meio começou a levantar doutrinas, até falar sobre que Deus não é tão bom assim, eles começaram a falar. Aí João fala, Deus é bom, Deus é luz, Deus é santo, Deus é justo. Glória a Deus, igreja. O que começou a se levantar? Que doutrina é essa, pastor? É o gnosticismo. E o gnosticismo é uma bagunça. É um trem doido.
Eles afirmam cada coisa. Né? Depois você estuda lá o que é gnosticismo, né? Vai lá e vê. Começou naquela época ali de João. Tá bom, meu querido? E João fala, olha, Deus é luz, Deus é santo, e todo aquele que é de Deus tem que se arrepender, tem que andar na luz. O que é andar na luz? É ter convicção de pecado. O que é convicção de pecado? É entender que é pecador. Nós somos pecadores, amém, meus amados? Nós somos pecadores, isto é andar na luz. Entender que é pecador e se arrepender dos seus pecados e obedecer a Deus. Este conjunto de coisas é andar na luz. Amém, meus amados? Aí entra no capítulo 2, né, do versículo 1 ao 6. João continua destacando a necessidade da santificação da igreja, mas caso alguém pecar, se a gente pecar, e a gente vai pecar, tá, meus amados? A gente vai pecar. João está falando o seguinte, continue com a seriedade, buscando a santificação, e peça perdão a Deus, porque Deus vai nos perdoar. Amém, meus amados? Então, o cristão, ele é uma pessoa séria, ele não brinca com pecado, mas se ele pecar, ele pode se sentir mal, aquela coisa, deve se sentir mal, mas aí ele sabe, eu tenho Jesus Cristo, ele é a propiciação dos meus pecados. Vou chegar diante de Deus, pedir perdão e seguir com seriedade a santificação. Amém, meus amados? Seriedade, não tem aquele papo, eu pequei, se eu pecar eu peço perdão. Não, crente não pensa assim não. Isso é safadeza, isso é pilantragem. Isso é olhar para Jesus, o sofrimento de Jesus, e achar que é qualquer coisa. Jesus Cristo morreu pelo meu e pelo seu pecado, meu querido. E o cristão, ele olha para isso e ele é consternado, ele é quebrantado, ele tem um senso de seriedade diante de Deus. Né? Aí, do versículo 7 ao 11, João continua falando o seguinte, olha, que a marca do crente, quem é crente, essa pessoa, ela ama o próximo como Cristo nos amou. João fala, eu tenho um novo mandamento para vocês, e na realidade não é novo. Qual que é o novo mandamento? Amar o próximo como Cristo nos... Não é amar o próximo como a nós mesmos, é amar como Cristo nos amou. Porque este amar o próximo como a nós mesmos, dependendo da depravação da nossa mente, né? O mundo aí quer ser aceito, meu querido. As pessoas querem fazer as coisas erradas e ser aceitas. E aí o pessoal está aplicando isso aí, ó, vou amar o próximo como a mim mesmo. Eu não quero que ninguém fale, me critique, que ninguém aponte o meu pecado, que todo mundo me aceite. Então eu vou fazer a coisa com o próximo. Né? Não vou mexer com ninguém, porque eu não quero que ninguém mexa comigo. E não é assim que Jesus Cristo faz. Jesus Cristo, quando viu os discípulos pecarem, ele foi lá e repreendeu. Amém, igreja? Ele disse para a mulher adúltera, vai e não peques, mas isso é amar o próximo como amar o próximo como Cristo nos amou. Ele veio para nos salvar, ele veio para anunciar a salvação, e ele veio para, como a gente vai ver mais para frente, para destruir as obras do diabo. Versículo 12 ao 14, né? João ele destaca, né, que né, ele fala, olha, vocês são crentes, né? Vocês estão em Deus, vocês estão na verdade, permaneçam na palavra. Né? Ele afirma as conquistas, né, e a identidade, né, da igreja em Cristo Jesus, permanecendo fiel à palavra. E do versículo 15 ao 17, ele fala o seguinte, tome cuidado com os desejos carnais. Ele fala o seguinte, não ame o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai, o quê? Por que, meus amados, João fala isso aqui neste texto? Vamos ver o contexto. Os falsos mestres estavam atormentando a igreja com falsas doutrinas. E aí eu te pergunto, o que vem primeiro? O desejo pecaminoso ou a doutrina errada? Porque a doutrina que os homens criam segundo os seus desejos
é para adaptar Deus aos seus desejos. Entendeu? Não, ok, está escrito isso aqui na Bíblia, eu tenho que fazer isso aqui, né? Mas eu gosto tanto, mas o que tem a ver? Aí, não, Deus não é tão radical assim. Sei lá o quê. Aí começam as argumentações, as invenções da mente e distorce a doutrina. Aí João fala, não amem o mundo. Não ame o mundo. Né, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, são os pecados carnais, os pecados que envolvem o corpo, os pecados que envolvem o desejo, que envolvem a ostentação, essas coisas. Porque, meus amados, eu tenho falado com a igreja, vou continuar falando, a igreja brasileira vai passar por uma divisão bem pontual, e essa divisão já está cheio de pastor pronto, com uma teologia pronta, pastores falando, releitura bíblica, vamos interpretar a Bíblia diferente agora, por quê? Para adaptar a doutrina aos seus desejos, a coisas que eles aprovam. Os falsos mestres se levantaram no meio da igreja por causa dos desejos pecaminosos. E aí, fez uma confusão teológica, uma confusão de interpretação, juntou informação aqui e lá, e começou a falar um montão de coisa. Versículo 18, parte A, né? Que João fala o seguinte, olha, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, vai aparecer o anticristo. O anticristo vai aparecer. Esta é a última hora. Né? O anticristo vai aparecer. Mas na parte B do versículo 18, ele fala o seguinte, mas o espírito do anticristo já está operando. E por isso tem se levantado muitos anticristos. Pessoas que confrontam, que vão contra o ensino apostólico, o ensino correto sobre Cristo, sobre a verdade, distorcendo a doutrina da pessoa de Cristo e das palavras de Cristo, segundo seus próprios desejos. Né? O Espírito Santo avisou para Paulo, e Paulo avisa para Timóteo, o Espírito claramente tem falado, que nos últimos tempos, nos últimos dias, surgirão espíritos enganadores no nosso meio. Então, todo aquele que distorce o ensino de Cristo, a obra, a pessoa de Cristo, é um anticristo. Né? João, ele pega pesado, ele fala, é um anticristo, é o espírito do anticristo já está funcionando aí, já está operando. E capítulo 2, versículo 20 ao 26, João fala o seguinte, olha, não existe nada de novo para ser ensinado. Está escrito aí, olha, não há necessidade de quem ninguém vos ensine. João não está falando que não há necessidade de ter mestres no nosso meio. Não é isso. Mateus, semana passada, deixou bem claro para a igreja. E é isso mesmo. Né? Um dos ministérios do Espírito Santo é o ministério de mestre. Aquela pessoa que ajuda, que te ensina as verdades, vai ler a Bíblia junto com você e vai te ensinar a verdade. O que João está dizendo é o seguinte, permaneçam naquilo que eu ensinei vocês, porque desde antigamente, meu querido irmão, desde antigamente, a igreja gosta de novidade. A igreja gosta de modinha. E quem é crente desde a década de 80 já viu que a gente já passou por várias modinhas. Né? A gente tem preguiça de ser renovado naquilo que a gente já recebeu, daquilo que a gente já sabe. A gente gosta de novidade. E tendo essa natureza, junto com os falsos mestres, trazendo ensinos convenientes ao pecado, adaptando a doutrina de Deus aos nossos desejos carnais, aí João fala, ele coloca uma barreira, não há necessidade de que ninguém vos ensine mais nada.
vocês já têm a unção do Espírito Santo. Glória a Deus, igreja. Vocês já têm aquilo que é necessário, a marca, o selo do Espírito Santo. E entenda o seguinte, meu querido irmão, o Espírito Santo é a palavra, assim como Cristo é a palavra. Entendeu, meu querido? Cristo não é a palavra, não é o verbo vivo? O Espírito também. Tá? O Espírito também. E aí João mais uma vez fala para eles: permaneçam naquilo que eu ensinei a vocês. Ou seja, sejam renovados naquilo que vocês já sabem. Isso é muito importante para a igreja, meus amados. Porque às vezes a igreja passa por um momento de frieza e o pessoal fica querendo novidade da gente. Não, meu querido irmão, vamos voltar para o joelho. Vamos voltar para a leitura e meditação da palavra. Vamos fazer o básico, meu querido. E vamos com sinceridade buscar arrependimento, quebrantamento e enchimento com o Espírito Santo, que você vai ver que Deus vai fazer. Amém, igreja? É assim, meu querido irmão. Não tem fórmula mágica, não. Tem aquilo que o Espírito Santo já revelou. Né? Então, depois desse pequeno resumo daquilo que a gente viu até agora, vamos ler o capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Você sabe que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Pai Santo, esta é a tua palavra. Meu Deus, queremos declarar ao Senhor, Pai, que sabemos, meu Deus, a nossa insuficiência, a nossa pequenez, Pai, a nossa incapacidade. Sem o Senhor Jesus, Pai, nada podemos fazer. Pai, por isso, Pai, eu peço a ajuda do Teu Santo Espírito. Sim, Pai, o Teu Santo Espírito da verdade. Sim, meu Deus, que Ele venha nos auxiliar neste momento, que Ele venha auxiliar os meus irmãos, meu Deus, na leitura, meditação, compreensão da Tua palavra, que Ele venha me auxiliar, meu Deus, nesta pregação, Pai, nesta exposição da Tua palavra. Pai Santo, nos ajude. Pai, esta é a Tua palavra. Nela colocamos a nossa confiança, Pai, porque o Senhor ordenou. Sim, meu Deus. Mas declaramos, meu Deus, que somos nada e o Senhor é tudo. E somos dependentes do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Depois de dar todos estes ensinos, meus amados, depois de falar todas essas verdades, de que nós
temos Deus, temos a marca da promessa, temos o Espírito Santo, já temos a unção do Espírito, somos filhos de Deus. Neste versículo 1, João chama a igreja: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai. Vejam, contemplem, observem este amor, porque nós somos pecadores. Não podemos afirmar que não temos pecado, mas Deus nos salvou através de Cristo Jesus e nos marcou com o Espírito Santo da promessa que nos capacita em toda a caminhada. Veja que imenso amor Deus nos concedeu. E somos tratados como filhos de Deus. Mais do que isso, mais do que tratados como filhos de Deus, somos filhos de Deus. Glória a Deus, igreja. Somos filhos de Deus, meu querido irmão. A salvação que Deus fez nas nossas vidas é uma salvação perceptível. Dá para fazer divisão entre uns e outros. E toda a glória, todo o louvor seja dado a Deus. Amém, meus amados? Porque Ele nos amou. Ele concedeu o amor. Amor sacrificial. E pela força de Cristo Jesus, né? Como o pastor Fabrício sempre ensina para vocês aqui. Muito mais do que pagar a nossa dívida. É como se devêssemos bilhões, trilhões. Não é nem de real não, é de reais não, é de dólar mesmo, que está 5,30. Deus vai lá e paga a nossa dívida e não deixa a nossa conta zerada, né? Sem dívida e sem crédito. Não, Ele vai lá e coloca crédito na nossa conta. Por quê, meu querido irmão? Ser tratado, ser considerado filho de Deus é ter crédito infinito. Glória a Deus, igreja. Aí João fala: por esse motivo o mundo não nos conhece. Não nos conhece. Somos tratados como filhos de Deus. Né? Olha só, meus amados irmãos. Nós temos a marca do Espírito Santo. Amém? Amém, igreja? E o que envolve essa marca do Espírito Santo? A marca do Espírito Santo é o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos lembrar aqui, qual que é o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas? Né? O Espírito Santo, para a pessoa que não tem Jesus ainda, o que o Espírito Santo procura fazer? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Vai para a pessoa e fala o seguinte: olha, você é pecador. Vai lá para a pessoa e fala o seguinte: olha, Deus é santo e justo. Vai lá na pessoa e fala o seguinte: olha, Jesus Cristo vai voltar para julgar, e quem não estiver nele será condenado. Esta é a obra do Espírito Santo. Amém, meus amados? E aí você se arrepende, o Espírito te conduz a Cristo Jesus, você recebe Cristo Jesus como seu Salvador, o Espírito está trabalhando. Você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aí o Espírito começa a trabalhar através desse quebrantamento, desta humildade, o crescimento espiritual, que é a santidade. Amém, igreja? Né? A fé vem pelo ouvir o quê? Você ouve a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e é o próprio Espírito. Né? Você ouve, a palavra gera fé. A fé resulta em oração. E a fé resulta também na operação dela. E a fé no cristão opera pelo amor. Amém, igreja? Que vai gerar mais ouvir a palavra, mais fé, mais oração, mais obras, e assim vai. A gente vai ficar nesse ciclo, meu querido, até o fim da nossa vida, sempre necessitando ser fortalecidos pela palavra, pelo Espírito Santo. Amém, meus amados? E assim vamos caminhar. E por isso temos essa marca, este selo do Espírito Santo, de ação. Somos templo do Espírito, morada do Espírito, o Espírito se move em nós, amém, igreja? E aí o mundo não vai nos conhecer, porque os nossos valores não são os mesmos dos valores do mundo. Não é o mesmo. São os mesmos valores, as mesmas regras. Né? Lá no meio dos seus amigos, lá, enquanto eles estão lá no celular vendo mulher nua, você não quer ver isso não.
Enquanto todo mundo lá está planejando como mossegar no trabalho, não, eu vou trabalhar direito. Hã? Enquanto todo mundo está, não, como é que a gente vai fazer aqui para passar a perna no patrão? Não, que isso, eu sou desse não. Né? E você vai ser estranhado, minha querida. As pessoas não vão aceitar muito bem, não. Tá? Você não vai rir das piadas indecentes. Né? O Espírito Santo vai estar controlando a sua vida. Amém, igreja? Né? E assim vai, meu querido irmão. Porque as pessoas que cometem um erro, elas não se contentam somente em cometer o erro e ficar na delas, né? Deixa eu ficar na minha. Não, eles atormentam aqueles que não acompanham elas. Olha aí os jovens. Você conhece o jovem adolescente, você sabe muito bem, seus amigos bebem, o que eles ficam forçando você a fazer? Hã? Encher a cara também, né? Beber até encher a cara, né? Se drogar, fazer as coisas. Né? E fico perguntando, você é virgem? Você já fez isso? Já fez aquilo assado? Né? E se você tem outros valores, confronta esse sistema, você vai ser zoado, né? Você vai ser zombado. Né? Seja seguro em Cristo Jesus e não ligue para isso. Amém, meus amados? O mundo não vai nos conhecer mesmo, não, porque não conhece a Deus. O máximo que eles vão falar sobre, eu gosto de Deus, eu oro, não faço mal para ninguém, nunca matei, nunca roubei. Vai ficar nessa superficialidade, que não passa de farisaísmo. O crente, ele é convicto do seu pecado. O crente anda na luz, ele entende que é pecador. Ai de mim que vou perecendo. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? O crente fala como Isaías, o profeta Isaías, e como o apóstolo Paulo. Miserável homem que sou, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Amém, meus amados? Então, a convicção de pecado e este primeiro processo do Espírito Santo está atuando na vida do crente. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Amém, igreja? E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Glória a Deus, igreja. O que João está querendo falar aqui? Quando você lê isso aqui, você pode passar desapercebido algumas coisas, se você ficar só neste versículo. João, ele tem falado o seguinte, olha, vocês têm aprendido que Deus é santo. E porque vocês conhecem que Deus é santo, vocês também devem andar em santidade. Então, nós agora andamos de acordo com o conhecimento que temos de Deus e daquilo que Deus proporcionou para a gente. Mas vai chegar uma época, Jesus Cristo vai voltar, amém, igreja? Quem crê na volta de Cristo? Né? Cristo vai voltar, além dessas coisas que praticamos agora, que buscamos agora, o nosso conhecimento de Deus será elevado, né? Barreiras serão tiradas, barreiras cognitivas, sei lá, se existe barreira ou é simplesmente porque somos homens mesmo, né? Ou simplesmente a nossa natureza vai ser transformada e vamos ser algo que nunca fomos antes da queda. Né? Isso é um mistério. Tem gente que fala que a gente usa 10% do cérebro, vai saber se isso é verdade. Cada hora fala uma coisa, é igual o ovo, né? Quem acompanhou a história do ovo aí pela ciência, né? Comer ovo todo dia faz mal, agora fala para comer 3 ovos por dia. Daqui a pouco vai falar que tem que comer 10. Daqui a pouco vai falar, não come mais ovo não. Né? Sabe como é que é? É um doideiro, meu querido irmão. Uma loucura. Mas a ciência está sendo louvada. A ciência tem muita coisa boa, né? A gente toma remédio, mas a ciência também é doida, porque o homem é doido. Eles tratam a ciência como uma entidade. Não, meu querido, a ciência é dominada por homens. Mas Cristo vai se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e aí veremos como Ele é. Glória a Deus, igreja. Né? O Senhor vai fazer o upgrade aí, um trem maravilhoso. Né? O corpo, né? Olha só o que nos espera lá no futuro, né? A vida cristã é uma vida de batalha, né? A gente faz força para segurar o mal dentro da gente, porque se deixar no automático, a gente pratica a maldade, e a gente faz força para praticar o bem.
porque a gente não quer fazer o bem. Né? O Espírito, Glaico Azevedo de Mello, ele milita contra o Espírito Santo. Né? Meu espírito milita contra o Espírito Santo. Minha carne, né? Milita contra o Espírito Santo, como Paulo diz lá em Gálatas. Né? Mas vai chegar um tempo que isso vai ser eliminado. Tentações e pecados serão exterminados da nossa vida. Glória a Deus, igreja. Né? Às vezes, meu querido irmão, enche o saco. É chato lidar com a gente mesmo, com as nossas tentações. Tem hora que meu Deus do céu, misericórdia, ainda bem que é pela graça. Porque só, né, só as tentações, vou te falar, viu, o trem do diabo, mas vai vir o dia que a minha natureza e a sua natureza será transformada, vai ser tirada toda a tentação, não vamos mais pecar, amém, meus amados? Deus será tudo em nós, conheceremos mais do Senhor, né? E vai ser maravilhoso. Ora vem, Senhor Jesus. E aí João continua no versículo 3. Né? Por que João está falando isso aqui, meus amados? Por quê? Mais uma vez, o povo é facilmente seduzido por falsas doutrinas, por novidade. Aí João fala, não, meu querido, olha o que já temos, o Pai nos ama, já somos filhos de Deus, olha o que nos espera lá no futuro. Né? Buscando corrigir os corações de irmãos que possivelmente estariam atordoados e atormentados pela doutrina daqueles homens que surgiram no meio da igreja, que tiveram que sair da igreja. João fala, né? Saíram do meio de nós porque não eram dos nossos. Né? E aí, não, já temos a unção do Espírito, somos filhos de Deus, o mundo não nos conhece mesmo, né? E o nosso futuro será glorioso, porque Jesus Cristo vai voltar e seremos como Ele é. Versículo 3. E todo o que tem nele essa plena confiança, purifica a si mesmo como Ele, assim como Ele é puro. Em outras palavras, todo aquele que tem a confiança de que é filho de Deus, todo aquele que entende, olha, eu sou filho de Deus, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, Ele viveu uma vida santa, sofreu até morte de cruz, e morreu e pagou pelos meus pecados. Os meus pecados estavam sobre Ele, e pela graça dEle eu sou filho de Deus agora. Vou me purificar, porque o meu Senhor é santo. Glória a Deus, igreja. O meu Senhor é santo. E é isso que João está falando aqui, meus amados. Vamos ter plena confiança nessas verdades, no nome de Jesus. Amém, igreja? E aqui eu quero entrar numa segunda parte deste texto, que vai do versículo 4 até o versículo 6. João, ele vai colocar uma linha divisória bem clara para a igreja, porque a igreja possivelmente estava passando por um momento de confusão. Quem é quem? Né? Um momento de confusão, homens, né, que possivelmente eram discípulos dos apóstolos, começaram a deturpar as escrituras, a inventar doutrinas segundo as suas paixões, fizeram a bagunça, pregaram doutrinas erradas, docetismo, gnosticismo. Os docéticos afirmavam que Jesus Cristo não vem em carne, o gnosticismo afirmava que a salvação é pelo conhecimento, não importava o que você fizesse com a carne, com o corpo, né? O que importa é a mente, com o corpo você pode fazer o que você quiser. Isso que surgiu na época dos apóstolos, se você estudar a história, se você pegar o texto, investigar direito, foi isso que surgiu. Historicamente é provado isso. Né? E aí João vai traçar uma linha divisória. E ele vai falar para essa turma, né? Vai falar, me desculpe, dessa turma, que afirma que conhece a Deus, mas vive no pecado. Versículo 4.
toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. O que João está falando aqui? A pessoa que se abandona no pecado, a pessoa que fala, não, isso aqui não é pecado não, vou fazer isso aqui, vou praticar essa coisa aqui, adultério, roubo, falar mal dos outros, homossexualismo, mentira, comprar e não pagar, e ficar, não, isso tem nada a ver não, isso aqui mesmo, posso viver assim, não tem importância não, e pratica o pecado. João fala, vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Que lei é essa? João não aprofunda aqui, ele só fala lei. Lei. O que ele está querendo dizer aqui? São os mandamentos do Senhor, lá do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5 ao 7. Jesus Cristo vai mandar lá, sejam luz, sejam sal, não pratique o adultério, não olhe para uma mulher com desejo pecaminoso, não odeie o seu irmão, ame o seu inimigo, não pratique o bem com o fim de ser visto, não pratique a avareza, a ganância, não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração, você ficar preocupado com o que vai haver de comer e beber, e uma série de outras coisas que Jesus ensina, lá no Sermão da Montanha. A lei também é mostrada através dos ensinos apostólicos. Abra aí em cima, aí, Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, versão da NVI. Gálatas 5, 19 a 21. Tem várias listas dessas aqui, meus amados, ao longo do Novo Testamento. Você deve ler o Antigo Testamento com cuidado, porque o Antigo Testamento foi escrito para os judeus, e o Novo Testamento é a interpretação do Antigo para os gentios, através dos apóstolos. Amém, meus amados? Você não vai guardar sábado, não. Você não tem que guardar sábado, não. Isso aí ficou para os judeus. Não veio para os gentios. Mas essas coisas que o apóstolo Paulo vai afirmar, e no último texto que eu vou ler aqui com os amados, que o próprio Cristo vai afirmar, dessas coisas não podemos abrir mão. Olha o que Paulo diz lá no versículo 19 do Gálatas capítulo 5. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza. Impureza está tudo que está escrito lá em Levíticos capítulo 18. Impureza sexual, meu querido. Está tudo escrito lá, relações proibidas, homem com homem, tio com sobrinho, filho com a madrasta, irmão com irmão, tudo isso é proibido. Idolatria, servir outros deuses, feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Amém? Paulo fala para a igreja, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Tinha gente lá em Corinto também querendo perverter a igreja. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, está no contexto aqui, meu querido irmão. Não se deixe enganar, nem imorais, pessoas imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 4 ao 11.
quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, faço morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, falar mal dos outros, e linguagem decente no falar. Não mintam mais uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ou seja, esses mandamentos valem para todo mundo, judeu, grego. Apocalipse 21, versículo 6. Aí é o próprio Jesus falando. Disse-me ainda, ou seja, Jesus me disse ainda, João falando, Jesus me disse ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, ou seja, a Nova Jerusalém, o paraíso. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Em outras palavras, a pessoa que vive pecando, vive na prática de algumas dessas coisas aqui. Algumas listas são mais extensas do que as outras. E é isso que João está falando. A pessoa vive em rebeldia contra a lei de Deus. E o pecado, o que é pecado? Meu querido, pecado é a transgressão de alguma proibição que Deus colocou para nós. Isto é pecado. Pecado não é aquilo que eu afirmo ser pecado, ou que o seu irmão afirma que isso é pecado. Uma vez a irmã veio me perguntar esses dias para trás: ei, tadinho, pastor, estou preocupado. O que foi, meu querido? Uma irmã parou na rua e falou que eu estou em pecado porque meu cabelo é curto. Não, meu querido, isso não é pecado, não está escrito que é pecado. É uma coisa de uso e costume que demonstrava algo na época, está lá em 1 Coríntios capítulo 11. E Paulo não fala que é pecado, Paulo fala que é imprudente, que é desonroso, que vai contra o senso comum de que é bonito, de que é respeitoso da época. Não é pecado. Aí, amém, então tá bom. Mas está cheio de crente te proibindo de tomar banho de sabonete, de passar um perfuminho, Não é isso que é pecado. Pecado é o que os apóstolos afirmam que é pecado. Amém, igreja? Versículo 5. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. O que Paulo está falando? O que João está falando? Olha, você já sabe de tudo isso. Não estou ensinando nada de novo para vocês. E também vocês sabem que a obra de Jesus Cristo, ele se manifestou, ele veio a este mundo para tirar o nosso pecado. Foi para isso que ele veio. Sabe, o João está argumentando dessa forma, está falando, dando esses ensinos para a igreja perceber: meu querido, é incompatível falar que é de Cristo Jesus e viver na prática do pecado. Como que a pessoa pode falar: não, eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, e pratica os pecados pelos quais ele pagou o preço lá na cruz do Calvário? Jesus Cristo pagou o preço pela minha mentira, pelas minhas mentiras, e aí eu
ó, que bonito, Jesus pagou. Não, ele veio e pagou o preço pelo meu pecado, e deixa eu pecar. E agora eu posso pecar? Já sou salvo, ele pagou pelos meus pecados. Meus amados, isso é de uma perversidade tal, isso existe. Talvez você esteja pensando, não, mas o que é isso, pastor? Se não tomar cuidado, a gente faz isso também, meu querido irmão. Mas ele se manifestou para tirar os nossos... Vocês estão dormindo? Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Esta é a obra dele. E nele não há pecado. Né? Nele não há pecado. Né? E este é o Evangelho, meu querido irmão. Né? A manifestação do Cristo, né? A promessa de que o Cristo viria, começou lá, a primeira promessa foi lá no Éden. Foi lá no Éden. Né? Deus fala para a serpente e para a mulher, né? O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. O descendente da mulher, que é Jesus Cristo, já esmagou a cabeça do diabo. Glória a Deus, igreja. Já esmagou. E esta obra, este propósito, essa determinação, vem desde a eternidade, porque Paulo, Pedro, os apóstolos nos afirmam que Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes das coisas serem criadas, Deus já tinha determinado salvar o homem pela morte do filho dele, lá na cruz do Calvário. É para isso que ele veio. E viveu uma vida sem pecado, como diz o autor de Hebreus. Foi obediente até morte de cruz. Porque ele abriu mão da sua glória. E teve que passar por tudo isso. Por todo o sofrimento, a humilhação de se tornar homem. Viveu uma vida comum aqui, servindo. E morrer de forma vergonhosa. Para tirar o meu e o seu pecado. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Por causa disso. Por causa dessas verdades. O que envolve a obra de Cristo é maravilhoso. Como assim vou viver pecando? Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Meus amados, tem muita gente que ouviu o Evangelho da forma correta, mas não viu Jesus. Não teve uma experiência pessoal com Cristo. Não conhece Jesus, porque não aceita, é resistente à palavra dele. Deixa eu te falar, meu querido irmão, às vezes você pode estar chateado comigo, porque eu falei alguma coisa aqui. Essa lista de pecado aqui atinge todos nós, meu querido irmão. Cada um de nós foi praticante de alguma coisa dessa aqui. Aqui tem ex-drogado, tem ex-maconheiro, ex-ladrão, ex-mentiroso, mas somos nova criatura pelo poder de Jesus. Então não se sinta ofendido não, meu querido irmão. É para isso que Jesus Cristo veio. Para pagar pelos nossos pecados. Mas nós o conhecemos, meus amados, porque o Espírito Santo revelou quem é Deus, revelou quem somos nós, miseráveis, pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus, amém, igreja? E nós conhecemos a verdade, então chegamos humildemente diante de Deus, pedimos perdão, reconhecendo os nossos pecados, e o Espírito Santo habita em nós, nos fortalecendo a lutar contra a nossa natureza. Como diz Martinho Lutero, você não pode impedir dos passarinhos voarem sobre a sua cabeça, é isso mesmo? Você não pode, são as tentações vêm.
mas Deus te habilita para que nenhum passarinho crie ninho na sua cabeça, para que você não viva na prática do pecado. Entramos na terceira parte. João, nessa terceira parte, que vai do versículo 7 ao 10, ele fala o seguinte, resumindo estes 4 versículos, João fala o seguinte: a igreja deve saber julgar quem é quem. A igreja tem que saber julgar, tá? Para praticar aquilo que Judas, em sua carta, falou para a igreja, para que exerça misericórdia, mas tenha cuidado até com a roupa contaminada pelo pecado. Porque as pessoas que afirmam conhecer a Deus estão no meio das nossas reuniões de comunhão. É isso que Judas fala na sua carta lá, depois você lê lá. São arrogantes e afrontam a sua doutrina. E com essas pessoas, qual que é o papel da igreja? A igreja deve saber, essa pessoa está nessa e nessa situação. Vamos exercer misericórdia, mas vamos tomar cuidado até com a roupa contaminada com o pecado. Não vamos ser bobos. Amém, igreja? Isso é muito importante. Vamos ver o que João ensina aqui. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é assim como ele é? Sim, olha aqui. Ó. Então, ele tá falando o seguinte, igreja, não cai em conversa mole, não. A coisa é simples. Pelo fruto se conhece a árvore. Quer saber se a pessoa conhece Deus e viu Deus? Olha as obras. Olha a lei de Deus e vai lá e conversa com a pessoa. Você sabe que Deus proibiu? Eu sei. E você continua fazendo? Continua. Quem é você então? Você conhece o mandamento, conhece a lei, continue a praticar e você não acha que é pecado, mas está escrito, está claramente revelado. Qual é a conclusão lógica que a gente chega? João chega para nós, né? Às vezes a gente tem medo, por causa do politicamente correto, de falar. João fala, é do diabo, ele vai falar aqui, não conhece a Deus. Tá? Vamos ver aqui. Ninguém vos iluda. Versículo 8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Por que isso, pastor? Que coisa feia. Meu querido irmão, você tem que entender que não existe meio termo. Só existem 2 reinos neste mundo. O reino de Cristo, amém? E o reino de Satanás. Jesus Cristo falou o seguinte, aí vem um rei deste mundo. Vem um príncipe deste mundo. Eu não tenho nada com ele. Aí vem Satanás, ou seja, naquele momento da crucificação, né, Satanás ia estar a pleno vapor, tentando e atormentando Jesus Cristo. Porque era a intenção de Satanás, desde o início, impedir que Jesus Cristo fosse para a cruz. E como que Satanás quer impedir Jesus Cristo ir para a cruz? Fazendo ele sofrer para ele mudar de ideia. É uma coisa meio contraditória, mas é isso. E aí que quem não está com Cristo, meu querido, está com o diabo. Pode estar em todas as outras religiões, né? Tem como seu mestre maior o diabo. Toda outra forma de viver, ideologia, seja o que for, tem como seu mestre. E o seu planejador, arquiteto e manipulador, Satanás. Não tem meio termo. Ou você é de Deus, ou é do demônio. Meu querido irmão, tem várias formas de participar do reino de Satanás. Você pode já estar debaixo da influência, opressão, ou até mesmo possessão. O diabo está na pessoa. Mas se fazemos a vontade do diabo, estamos no reino dele. Se praticamos aquilo que o diabo quer,
estamos no reino dele, pertencemos a ele. Porque desde o princípio, ele faz isso. E como diz as Escrituras, ele vai continuar fazendo, porque o trabalho dele é aumentar a turma dele, porque ele sabe, pouco tempo me resta. Já estou condenado, mas eu quero uma turminha lá comigo lá. E não é para receber garfada dele não, para ser garfado junto com ele, porque ele vai ser castigado também. O inferno foi preparado para o diabo, mas também vai ser incluído lá no inferno, no lago de fogo e enxofre, todos aqueles que fazem a vontade do diabo, para ser atormentado juntamente com ele. Então Satanás não quer sofrer sozinho. E é isso que ele faz desde o princípio, é isso que ele fez com a Eva. Tentou ela, enganou, distorceu a palavra de Deus. Vem cá, não é bem assim não. Deus não quer que você adquira conhecimento do bem e do mal. E assim vai, desde o princípio Satanás é um falso mestre, distorce a doutrina de Deus. Versículo 8, ainda na parte B. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus, igreja. Meu querido irmão, aquele filme, quem assistiu Paixão de Cristo aqui? Quem assistiu? No momento que Jesus Cristo morre, o diretor mostra, a figura de Satanás gritando de dor e de sofrimento lá, Ele está gritando até hoje, meu querido irmão. Porque lá na cruz do Calvário, a cabeça dele foi esmagada para sempre. Porque aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que entrega a sua vida a Cristo Jesus, tem a vida eterna. Glória a Deus, igreja. Essa é a verdade. E o Filho de Deus se manifestou, porque nenhum de nós teve a capacidade ou tem a capacidade de se salvar. A salvação não é pelas obras. A salvação é pelos méritos de Cristo Jesus. E lá na cruz do Calvário, ele esmaga a cabeça do nosso acusador. E diz Paulo lá em Colossenses, que ele pega a turma de acusadores, de demônios, e como um rei que entra no seu reino com o rei inimigo, acorrentado, nu, envergonhado, como vitorioso, levando o cativo, o rei, Jesus pegou Satanás e os acusadores e entrou no reino dele, envergonhando todos eles, porque na nossa vida, na vida daquele que crê em Jesus, a dívida já foi rasgada. Glória a Deus, igreja. Essa é a nossa vida, meu irmão. Glória a Deus. Esta é a obra do Deus Todo-Poderoso. Vejam, mais uma vez eu vou falar igual o João, veja o amor de Deus pelas nossas vidas, Contemplem este amor. Glória a Deus, igreja. Como diz aquela música, vou cantar deste amor para sempre, viverei neste amor para sempre. E destruiu as obras do diabo, meu querido irmão. Ele está aí por enquanto bagunçando, ele sabe que pouco tempo lhe resta, mas Jesus Cristo vai retornar, vai destruir o anticristo, porque o anticristo vai se manifestar com o sopro da sua boca, desapareça. Porque Jesus não tem inimigo não, meu querido irmão. Tem uns trem lá no Facebook, na época que eu tinha Facebook há 15 anos atrás, que mostra Jesus queda de braço com o capeta, o chifrudo e Jesus Cristo lá, Vamos ver quem ganha. Aí, se você acha que o diabo vai ganhar, não curta essa gravura, não é os trem assim que aparecia? As bobeiras, os crentes bobos. Jesus não tem inimigo não, meu querido irmão. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Satanás é criatura, Como diz Martinho Lutero, Satanás é o cachorrinho de Deus, Vem cá, aquele ali está se comportando mal, pode pegar aquele ali, vai lá, pega aquele ali. Tá. Cachorrinho de Deus, meu querido irmão. Ele é o nosso inimigo. Mas o nosso general é Cristo. Glória a Deus, igreja. Como diz aquela música, pelo Messias marchamos sim. Em suas mãos o quê? A chave da vitória. Está na mão dele, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Aleluia, igreja. Estou renovado agora.
Glória a Deus. Vamos continuar aqui, glória a Deus. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Meu querido irmão, você vai pecar, você crente, você vai pecar. Você vai pecar por ação, por omissão. Mas o Espírito Santo não vai deixar você no pecado. Se você é de Deus, você não vai ficar na prática do pecado. Deus vai enviar alguém, Deus vai, meu querido irmão, Deus vai falar. Deus vai corrigir. Deus vai dar tristeza, e é bom que venha tristeza mesmo. Que venha aquela vergonha. Que venha tudo, meu querido irmão. Que seja para a correção, como diz o autor de Hebreus lá no capítulo 12. Né? A correção, quando vem, a gente não gosta, mas a gente sabe que o pai que ama corrige, disciplina o seu filho. Né? E a própria ação do Espírito Santo não vai deixar, meu querido, lá dentro, às vezes, vai ser nem necessário que alguém te fale. O Espírito Santo, se habita na sua vida, vai te incomodar e você vai pedir perdão. E você vai procurar ajuda, se é daqueles pecados lá que, né, tá complicado, né? Coisa complicada, né? Você vai fazer aquilo que Jesus Cristo falou. Arranca a mão, arranca o olho. Vai fazer de tudo. Não é para arrancar a mão nem o olho, meu querido. Jesus fez uma hipérbole. O que é hipérbole, pastor? Quando ele falou para arrancar a mão e arrancar o olho, porque é melhor entrar sem mão, sem olho no reino de Deus, do que ir completo para o inferno. O que é isso? Jesus está falando o seguinte: né, para os crentes fazer de tudo para vencer o pecado, de pegar todas as ferramentas espirituais, todos os meios, seja conversa, seja acompanhamento, seja prestação de conta, meditação da palavra, fugir do mal, sempre guiado pelo Espírito Santo, porque nós temos fraquezas, meu querido. Sempre uma coisa pega nos nossos corações, nós temos inclinações, por exemplo, os homens. A maioria dos homens, se você é homem mesmo, você tem inclinação para ser adúltero, meu querido. Você sabe do que eu estou falando? Por isso que Jesus trata do pecado dos nossos corações, para nós não olharmos com desejo pecaminoso para nenhuma mulher. Mas você vê a energia, o potencial lá no seu coração agindo, né? Você sabe do que eu estou falando. Mas pela graça de Cristo nós repreendemos e seguimos em santificação para a glória dele. Né? E as mulheres têm as tentações delas mesmo, gostam de falar da vida dos outros. Né? Maledicência, né? Você viu? Você ora, tá? Né? Essa é tentação, né? Tem as tentações, né, peculiares de cada sexo, né? Mas existe mesmo, cada um tem suas inclinações. E tem homem que fala também, viu? Uma coisa mais generalizada, né? São mais tendenciosos para um lado do que para o outro. Mas tem homem que fala demais também. Né? Não tem regra rígida nisso não. Mas a verdade é o seguinte: vamos ter que viver em controle, meu querido irmão. E o Espírito Santo vai nos ensinar, como diz Paulo a Tito, na sua carta a Tito. Tito, a graça nos educa a renegarmos as nossas paixões, ou seja, os nossos vícios pecaminosos. Renegar, que significa, você sabe que está lá dentro, mas você não alimenta e você luta contra e você se fortalece na graça de Deus, porque se deixar no automático, o pecado vai vir. Mas a graça de Deus nos fortalece. A graça de Deus nos leva a orar todo dia, ler a palavra todo dia, frequentar a igreja, estar no meio dos irmãos, para nos fortalecermos, porque é dessa forma que nos enchemos do Espírito Santo. Glória a Deus, igreja. Né? Porque nós somos nascidos de Deus, meu querido. O Espírito Santo veio e foi lá e nos fez uma nova criatura. Não estamos mais no automático, não, meu querido. A gente não está largado aos nossos próprios desejos, não. Né? A gente enfrenta eles, a gente submete a eles, como diz Paulo lá em Coríntios, 2 Coríntios, né? Submetendo todos os pensamentos cativos a Cristo Jesus para permanecer fiel no ministério, para permanecer fiel a Deus
Todo-Poderoso. E assim vamos, meus amados irmãos. É obra do Espírito Santo. Se temos o Espírito Santo, nós vamos viver assim. Só tome cuidado. O Espírito Santo pode ser entristecido e apagado. Cuidado. Cuidado, meu querido irmão. Versículo 10, meu querido. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu irmão. O que Paulo está falando aqui? Ó, igreja, aprenda a distinguir. Ninguém vos engane, não seja enrolado por qualquer conversa. Quem é de Deus pratica a justiça. Quem não é de Deus, pratica a injustiça. E aqui neste texto, Paulo fala, quem é de Deus faz aquilo que é correto, deixa de fazer o mal e faz o bem. Ama o seu irmão. O seu irmão está passando necessidade, vai lá e ajuda. Por quê? Por que isso acontece? Paulo fala isso, né? Porque ele acrescenta a justiça a amar o seu irmão. Porque os irmãos aqui que pregaram antes já acrescentaram, já falaram. Porque o povo, estes homens, esses falsos mestres lá, estavam ensinando que não era preciso ajudar os necessitados. Não era preciso. Aí João vai falar mais para frente. Quem vê o seu irmão padecer necessidade e não ajuda, não ama o seu irmão. Então é dessa forma que conhecemos, meus amados. Nós seguimos em santificação, amém, meus amados? Seguimos em santificação, deixamos de fazer o mal, fazemos o bem, ajudamos uns aos outros, não para ser salvo, mas porque a graça de Deus nos revelou a verdade, somos salvos por Cristo Jesus, isso nos dá tranquilidade e nos dá capacidade para enfrentarmos o nosso velho homem, enfrentarmos o sistema e enfrentarmos Satanás para a glória de Deus. Glória a Deus, igreja. Meu querido irmão, algumas aplicações rapidamente aqui, estou terminando. Meus amados, diante disso tudo, é necessário que cada um de nós avalie quem nós somos no meio da igreja. Porque no meio da igreja existe tudo quanto é tipo de pessoa, meu querido irmão. Existem aqueles que são fiéis, entenderam a mensagem, passaram pelas águas, entenderam que somos salvos pela graça, que devemos fugir do pecado, nos santificar. Existe esse, mas também existem os interessados, aqueles que estão se aproximando, querendo entender, com sinceridade, não está querendo bagunçar. Né? E existem os religiosos também, meu querido irmão. Está condicionado a estar aqui, mas não passa semana e nem pensa nessas coisas, não louva a Deus. É religioso. E o ser humano é religioso por natureza. Né? Existe aquele também que quer usufruir de um movimento aqui na igreja. O ser humano tem a necessidade de ter comunidade. E nós somos um povo, né? A gente quer que a família de Deus cresça, amém, meus amados? A gente não quer? Eu quero que a família de Deus cresça. Mas qualquer custa não, meu querido irmão. Tem que ser debaixo da doutrina dos apóstolos. João falou, vamos ter comunhão se vocês retiverem a palavra que eu ensinei para vocês desde o início. E a mesma coisa a gente deve falar para todos. Nós só vamos ter comunhão se todos nós tivermos a mesma fé. Amém, meus amados? Agora existem pessoas que querem se aproveitar, meu querido. Querem se aproveitar aqui, né? Tem homem de olho em mulher, né? Tem mulher de olho em homem, tem mulher de olho em mulher, tem um montão de coisa, meu querido irmão. Tudo porque precisa de um ciclo social para conviver, para ser aceitado e para ter uma turminha para desenvolver relacionamento. Quem é você aqui nessa comunidade? Nós temos que avaliar. Quais são as nossas obras? Devemos avaliar. Mas eu quero falar para você, meu querido, mesmo se você esteja nessa situação negativa aqui, qualquer uma dessas aqui, que não agrada a Deus, há esperança, meu querido irmão. Jesus Cristo se manifestou para destruir isso aí. Agora, não pense que a gente é bobo. E a gente, meus irmãos, não sejamos bobos. Porque a igreja, pastor que poupa lobo, sacrifica ovelha. Todos nós aqui temos as nossas tentações, meus amados.
Todos nós temos os nossos, as coisas para a gente confrontar e tal. Entendeu? Todos nós. E devemos controlar e ajudar o irmão. Agora, a pessoa está aqui no nosso meio, querendo fazer coisa errada, a igreja tem que se levantar. Inclusive, a questão de membresia, por exemplo, eu faço todo mundo que vai ser membro assinar um documento. Eu converso, meu querido, olha aqui, olha, aqui é proibido isso, A Bíblia é a palavra de Deus para você? É, então tá bom, ok. O que você acha da prática homossexual? O que você acha de comprar e não pagar? O que você acha da falta de perdão? E faço assinar um documento. De 5 anos para cá, é assim. Sabe por quê, meus amados? Porque, meus amados, se a igreja não saber julgar, não saber identificar, julgar no sentido de identificar quem é quem, vamos ter uma bagunça danada aqui no nosso meio. Né? E Paulo fala para Timóteo e Tito, esses falsos mestres, nós temos que calar eles. Está escrito. Eles têm que se calar. E tem muita gente ensinando coisa errada aí, que eu sei. Tem muita gente aí falando que não é bem assim, não. Que isso não tem nada a ver. Essa semana eu ouvi um montão de coisa, não é bem assim, não tem nada a ver, não. Tem sim. Coisas que estão nessas listas aqui que eu li para vocês aqui. Então vamos tomar cuidado. Mas há esperança, meu querido, você que está sendo quebrantado pela palavra. Vá para Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados. Glória a Deus, igreja. Vamos ficar atentos a quem está nos influenciando, meus amados. Tem um montão de gente aí falando coisa errada. Tem muita gente sendo influenciada por artista, filósofo, amigos, e os seus próprios desejos. E assim vai. A conveniência humana cria uma teia de relacionamento, de influência, só na base da conveniência, e vai atrapalhando a nossa vida. Mas, meus amados, a nossa regra de fé e de prática é a palavra de Deus. Amém, igreja? É isto aqui que deve nos influenciar. Outra coisa. Devemos aceitar o fato, meu querido, de que no mínimo o mundo vai nos estranhar. Vai estranhar mesmo. Né? Vamos ficar em paz com isso, amém, meus amados? A igreja está querendo a aprovação do mundo. Você gosta, está buscando a aprovação das pessoas, a aprovação dos homens? Né? Pessoa insegura que é assim, busca a aprovação dos homens. Né? Né? Precisa de alguém para aceitar, uma turminha para andar junto. Né? E aí acaba a igreja se adaptando ao mundo aí, às coisas que o mundo, às demandas do mundo. Né? Não, meus queridos irmãos. O mundo vai nos odiar mesmo. Nós vamos amar o mundo, amém, meus amados? Nós não somos superiores ao mundo. O que nós temos foi Deus que nos deu, amém? É pela graça de Deus. E assim vai. E por último, meu querido, como João falou no versículo 1, vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque somos filhos do Deus Altíssimo. Vamos exaltar. Nosso futuro é glorioso, ainda não se manifestou aquilo que devemos de ser, mas em breve Deus será tudo em todos. Nós seremos transformados, andaremos na presença dEle, louvaremos a Ele e viveremos em pleno amor para sempre. Então, igreja, louve ao Senhor, engrandeça o nome dEle. Como diz aquela música, né? Bendiga ao Senhor e tudo que é em mim. Bendiga ao Senhor. É Ele que perdoa os pecados. É Ele que nos abençoa. É Ele que nos santifica. É Ele que faz a obra prosperar nos nossos corações. Bendito é o nome do Senhor. Fique de pé, meu querido irmão.